foi não ter comprado os ingressos para Machu Picchu, né? 11, 12. Não subiu nenhum ângulo, tá tudo aí, gente. Deixa eu dar uma respirada. Uma van. Ai, deixa eu só me espremer aqui. Porque a gente vem aqui pra Plaza de Armas e a gente não tem um minuto de paz. Esse daqui é o Muro dos Incas e aqui entram os incapazes. Parece que pro turista aqui é muito mais caro. Cusco. Eu não sei nem como é que pronuncia. Cansava o raposão aí que tava subindo todo dia. Oi pessoal, Olá. Chegamos então finalmente na capital do Império Inca, em Cusco. E a gente tá indo agora no mirador que tem aqui pertinho de casa e a gente vai levar vocês pra conhecer Cusco hoje com a gente. A gente chegou em Cusco então há 2 semanas, na verdade, numa segunda-feira. A gente veio de Arequipa. Se você ainda não acompanhou a trajetória até aqui, corre ali no canal, dá uma olhadinha nos vídeos que tem desde a gente chegando em Lima até agora aqui em Cusco. E ó, já estamos ofegante por aqui. Tem umas ladeiras, umas subidas que matam aí um pouco. A gente tá a mais de 3.400 metros de altitude, então dá uma pegada. Mas ao mesmo tempo, a gente já estava um pouco acostumado com Arequipa, que era 1.000 metros menos, então... Não serviu muito, né? Não serviu muito, mas já deu uma ajudada. A gente chegou aqui e não passou mal, assim, com dor de cabeça. Tem gente que às vezes até vomita, né, do mal da altitude. Então esse rolê, assim, pior a gente não sofreu. Só pra subir aí uns morrinhos, umas ladeiras. E não falta, né? Fica um pouco ofegante, mas também nada que a gente não consiga controlar, dar uma parada, tomar uma água, já resolve. Mas assim, quem vem pra cá, né, querendo fazer bastante atividade física, é bom pegar uns 3 dias ali pra se aclimatar, porque tudo aqui envolve subida. Mostra Total. Aí. A gente fez um caminho ali, ó, esse morrinho e um outro lá. Então, foi puxadinho. E tudo aqui é assim, qualquer lugar que você quer ir, tem um morrinho pra subir. Morrinho? Não é no diminutivo não, Entre aspas, É escada, é morro, é foda. Vamos por aqui, ó. Pela escada? Bora. E a gente se meteu aqui em umas ruas bem rolê, assim, bem fora da parte turística. A gente pegou um caminho um pouco inusitado, né? Bem inusitado, né? Uns bequinhos aí. Mas é legal, a gente conhece a cidade aí, de fato, ao fundo, né? A gente vai ficar 2 meses aqui em Cusco, então a gente vai ter bastante coisa para descobrir. Inclusive, né, até a título de curiosidade aí, uma furada aí que a gente deu quando a gente veio pro Peru foi não ter comprado os ingressos para Machu Picchu, né? E aí, semana passada a gente mudou a nossa rota, a gente vai ficar 1 mês e pouquinho por aqui. Mas a gente pensou assim, né, cara, se a gente vai lá, vai ficar 1 mês e pouco, não vai faltar ingresso. Mas... Exato, esse é o ponto. Até porque a gente chegou no Peru e tinha ingresso ainda. Só que a gente não se atentou aos tipos de rota que tem. Enfim, tem um monte de quesitos ali. E aí, a gente acabou não comprando ingresso. Semana passada a gente descobriu que não tinha mais, só para final do mês que vem. E aí a gente repensou tudo assim que a gente tinha planejado, né? Quanto tempo ficar em Cusco, vamos pra Bolívia que a gente quer ir, voltamos, como que a gente faz isso? A gente se replanejou e temos aí uma baita decisão tomada, que é fazer... Não, antes de contar... Tá, vamos lá, espera um pouco aí então. Eu vou te contar outra ali de tá? Esse aqui então é o mirador que a gente tá entrando, um arco maravilhoso aí de entrada. Arco de Santana. Santa Ana, não sei. É esse aí, olha só que legal. Um monte de escada, né? Pra variar. Bem histórico. Tá, vou continuar então contando. A gente decidiu que a gente vai fazer a trilha Salcantay, que são 75 quilômetros da Machu Picchu caminhando. Então a gente mudou um pouquinho, assim, bem de leve a rota. E a gente vai ficar mais 2 semanas aqui em Cusco. E aí, no final, fazer essa trilha pra chegar em Machu Picchu, que é, acho que, o ponto alto, assim, de toda a viagem pro Peru, né? É a nossa maior expectativa, eu acho. Tem outras opções de trilha também, né? Tem a trilha Inca. Mas, cara, essa tu precisa pegar e... Como é que diz? Tu precisa pegar e se cadastrar pra fazer nela, assim, reservar com bastante antecedência. Sim, é 2 verdade. meses de antecedência. Pra quem não tinha nem ingresso, não era muito possível fazer esse rolê aí. Mas Salcantay já tá 10, já era uma das 10 que a gente tinha, né? Sim. A diferença é que agora a gente sempre foi um sonho de consumo fazer Salcantay, mas a gente não tinha muita certeza se faria ou não,
porque a gente não ia estar de férias, né? E como são 5 dias caminhando o dia inteiro, né? Sem internet, sem nada, então tem que no mínimo estar de férias. E aí coincidiu ali a data, enfim. E aí o trajeto até lá, a gente vai compartilhando com vocês, vamos mostrando o que a gente vai fazer em Cusco, todo o caminho até Salcantay também. E espero que vocês curtam aí, acompanhar a gente. Já se inscreve aqui no canal, né? Já fica aí, ativa as notificações do vídeo pra ir acompanhando a gente aí por Cusco. Vocês estão vendo que tá sendo difícil gravar esse vídeo, né? Ainda mais no acima. O bom é que depois a gente vai descer, então vai ser mais fácil. Mas parece um convento, o que será que é, né? Cara, é muito bonito. E olha que legal. Será que aquilo ali é de tecido? De ouro? Acho que não, né? Acho que não, né? Mas exposto assim, de ouro. Mas é bonito, lembra? Poxa, hein? Aqui, estamos bem em cima, né? Sim. É bom pra recuperar um pouco o fôlego. E já perdeu o fôlego de novo, porque a vista eu acho que é bem bonita. Peru é sempre com paisagens maravilhosas. Peru surpreende demais, né? Eu acho que é um dos países assim que quem tiver a oportunidade tem que conhecer. Vale muito a pena. Nossa, que massa. Que legal. A gente ainda vai ver outros miradores aí ao longo do vídeo, mas esse aqui já tá baita. E ó, pessoal, ali a gente consegue ter uma visão do letreiro deles de Hollywood, que é o Viva el Peru, só que tem uma história maior por trás, uma história que não é até tão legal, mas depois a gente vai contar melhor pra vocês. Mas agora a gente vai pra Plaza de Armas, que até dá pra ver daqui, ó. Fica bem ali, a gente tem aquela construçãozinha ali daquela igreja, um buraco ali no meio, aquilo ali é a Plaza de Armas e a gente vai lá conhecer. Bora então. Cuidado com o degrau, que é grande. Quase. Isso que eu avisei, né? Quem acha que a subida cansa é porque não viu a descida ainda, né? Pô, tem que estar com o joelho em dia, né? Exigem bastante do joelho real, né? Tem que estar com o joelho bem em dia. E, pô, por mais que a gente já tá aqui há 2 semanas, confesso que às vezes é difícil, assim, quando a gente tá principalmente subindo. Enfim, todo lugar aqui que tu quer ir, tu tem que pelo menos subir 1 ou 2 ladeiras. Sim. E quando tu tá chegando, quando tu já tá, tipo, no final da ladeira, cara, parece que teu pulmão some, assim, que tu puxa o ar... E não vem, né? E não vem, não tem nada, assim, no lugar, sabe? É bizarro. É muito agoniante. Sim. E pra quem vem pra cá também faz os outros passeios, como por exemplo, aqui tem várias trilhas, né? Por exemplo, pode visitar uma montanha que tem 7 cores, pode visitar algumas lagoas que são formadas pelos glaciares, que são muito transparentes. Só que esses lugares ficam muito altos, assim, fica na... Aqui a gente tá em 3.600? 3.400. 3.400, lá já tá na faixa, assim, tá acima dos 4.000. É. E, cara, a cada 1.000 metros que tu sobe de altura, é muito diferente. Dizem que... Você perde uma porcentagem, né, do pulmão, assim, em questão de respiração. Pode crer. Eu não sei qual que é exato, mas você sente mais falta, assim. É bem difícil. Mas o bom é que a gente tem bastante tempo aí, a gente tá se aclimatando, né, aos poucos, então é mais tranquilo. E a gente também não faz longas caminhadas durante um dia. Os dias que a gente grava é quando a gente mais caminha, assim, de fato, que a gente realmente quer mostrar tudo pra vocês. A gente já tá aqui há 2 semanas, então a maioria dos pontos que a gente vai hoje a gente já acabou visitando uma vez. Esse aqui, por curiosidade, foi a primeira vez, foi inédito, a gente viu com vocês a primeira vez mesmo. Mas os outros pontos a gente já viu, mas sempre picadinho, assim, aos poucos, né? Visita um negócio um dia, outro. E aí quando a gente grava o vídeo, junta tudo e aí a falta de ar, ela vem forte. Total. A gente tem feito bastante passeiozinho assim picado durante a semana, no horário de almoço. Então a gente sai pra almoçar, já aproveita. Sobe uns morros. Que a gente tá treinando pra trilha, né? Como a Julia falou, a gente vai fazer essa trilha e isso envolve subir muita montanha. Isso envolve, tipo assim, tu tá no meio da natureza, no meio do mato, assim. E tu tem que estar preparado. Como tu vai em grupo, tem que acompanhar o ritmo, né? Exato. Não são até tantos quilômetros, né? Mas o que mais pega é a altitude, que vai aumentando e vai ficando mais difícil de respirar. Então a gente tem que treinar bastante subida de morro pra justamente pegar um fôlego, assim, né? Não sei se vai ajudar muito, mas um pouquinho acho que sempre ajuda, né? Se não bastasse cuidado com a altura, tem que ter cuidado com os cachorros. Às vezes tá andando aí, ó. E eles dormindo embaixo do degrau. E eles são muito grandes, eles ocupam às vezes a calçada inteira, porque, por exemplo, essa aqui é larga, né? Mas a gente vai passar por umas ruas aí bem estreitas. Então os cachorros aqui, eles se aproveitam aí do calçadão. Não, eles gostam de ficar assim, ó, nesses cantinhos da escada e dormir, por exemplo, assim, ó, aqui embaixo, sabe? E às vezes tá andando, só não percebe, né? Tem que cuidar pra não esbarrar, né? É verdade. E ó, aqui já começa algumas lojas aí de
equipamentos. Aqui por Cusco, vocês vão perceber aí ao longo do vídeo que a gente vai ter bastante loja assim, de plano de fundo, de roupa, de equipamento, de guia turístico para fechar passeios e tudo mais, e também muito artesanato. Então a cidade é isso, assim, é um grande resumo do que tem. Até falando, galera, aqui na região de Cusco, tu vai encontrar pouca indústria, pouca, vamos dizer assim, oferta de trabalho que não seja o turismo. Então a cidade aqui, ela tá toda organizada em cima do turismo. Total. Então tudo que tu vai encontrar aqui é para turismo, é para quem tá conhecendo a cidade. Isso é legal, dá muita infraestrutura. Quem quer vir aqui conhecer, passear, cara, não vai passar perrengue, não falta infra, não falta gente oferecendo passeio, não falta, eu acho que, opção do que fazer. Sim. Porém, quando a gente compara o custo de vida daqui, como por exemplo, qualquer outra cidade, assim, né? O custo de vida de, por exemplo, Arequipa, o custo de vida de Lima, parece que pro turista aqui é muito mais caro. Até desde o aluguel, a refeição na rua, né? Total, pra gente conseguir um almoço assim, no mesmo valor que a gente tava almoçando em Arequipa, em Lima, a gente tem que andar mais, tem que sair mais ali do centro histórico, sair ali da Plaza de Armas para encontrar opções mais baratas. Geralmente ali nos mercados, né, públicos a gente encontra bastante menu, assim, que são os pratos feitos deles, por valores até mais em conta, mas na região da Plaza de Armas é bem caro, é pra turista. Mas assim, né, Julia? A gente fala do mercado ali que tem opção, mas tem que ter coragem, né? Tem que ter um pouco de estômago. Exato. Que não é o lugar mais apetitoso, assim, de Cusco. Acho que, pô, às vezes por 5 soles, assim, você tá de férias e tudo mais, sim, pode gastar. Vale a pena pegar e comer ali perto da Plaza de Armas, né? Exato. A gente, como, né, tá mais tempo, a gente investe nesses lugares mais baratos mesmo pra dar uma economizada, porque a gente quer fazer vários passeios, então tem que, no final das contas, né, fechar a conta, né? Fechar a conta no final do mês, né? Então a gente opta por isso. E assim, particularmente eu gosto bastante, a gente arrumou ali um restaurantezinho dentro do mercado, que é muito bom, a comidinha assim, parece comida de vó. E a gente tava pagando quanto? 7 soles. 7 soles. Vem uma entrada, que é uma sopa, vem um prato feito e ainda vem um chazinho. Então é muito econômico, é uma opção bem boa. Mas é claro, se você estiver vindo aqui pra realmente ficar pouco tempo, pra conhecer a cidade, às vezes vale a pena, né? Investir em lugares talvez com uma qualidade melhor, comidas mais diferentes, mais bem feitas. A gente saiu então ali daquela área que é um pouco mais isolada e já está entrando agora numa parte mais movimentada. Aqui a gente já encontra uma igreja super linda, uma das muitas, né, que a gente encontra aqui por Cusco. Tem uma construção assim impecável. E vem aqui. Pra lá, ó, a gente acabou de descobrir que tá rolando uma feira. Cusco é assim, a gente vai descobrindo as coisas quando sai na rua. De vez em quando a gente encontra um desfile acontecendo, eles são muito católicos, então de vez em quando tem desfiles de padroeiras, coisas nesse sentido assim. Então sempre que você sai em Cusco, vai ter algum agito, alguma coisa rolando. E é bem legal, uma cidade bem viva, né? E ó, aqui tá a igreja, pra cá essa construção branca é um colégio. Durante a semana aí, às vezes a gente vem, né, faz caminho até lá no mercado municipal para almoçar, para jantar, enfim. E a gente encontra vários estudantes saindo aqui dessa instituição. À noite é bem curioso porque é bem viva a cidade, então eles saem, eles ficam na rua. Acho que muito esperando os pais, né, saindo do trabalho e tudo mais. Até como a Julia disse, né, Cusco tem festa o tempo inteiro, né? Eles comemoram um carnaval, aqui também é um pouco diferente. Aqui para eles o carnaval é o momento de encontrar uma namorada, enfim. Essa é a vibe deles, eles se vestem com umas roupas bem chamativas justamente para dizer que estão solteiros. Um pouco diferente no Brasil também se arruma namorada, mas lá o rolê é mais alegoria, mais fantasia, né? Aqui também é bem legal, só que fantasia, a gente fantasiada na rua, como a Julia falou, tem o dia inteiro, né? E acho que uma parada legal que a gente percebe quando a gente passa na frente dos colégios, os alunos eles estão ensaiando, muitas vezes danças típicas, essas coisas assim, para depois ir lá na Praça de Armas e, enfim, participar do evento que tá tendo, enfim, tudo mais. Essa semana até aconteceu de a gente passar pela Plaza de Armas, ter ali umas crianças bem pequenininhas, assim, tipo 8 anos de idade, fazendo uma dança, assim, gritando, cantando, e a gente pensou, nossa, que curioso, assim, no meio do nada, né, eles ali, e aí depois de uns 2 dias a gente viu um desfile e era esse o motivo, eles estavam ensaiando. Então, realmente é uma cidade bem viva e muitas das coisas acontecem ao ar livre, então a gente consegue facilmente ver, assim, né, participar disso também. É o que o pessoal sempre fala, né, Cusco é uma cidade que acontece na rua. Então quem vem pra cá tem que andar na rua, tem que bater perna. Eu acho que tem que sair um pouco
da comodidade, assim, de só ir, vai lá, faz o passeio e tal. Não, cara, bate perna na rua, assim, conhece a cidade, acho que vale bastante a pena. Como vocês estão vendo, construção histórica não falta, então a cada rua aí vocês vão se surpreender com certeza. Exato, eu ia falar, a magia de Cusco, a gente tá muito nisso, assim, né? No dia a dia, em sair na rua, em descobrir as coisas, então vale muito a pena. Assim, a gente tá saindo todos os dias, né, ao menos na hora do almoço, assim, e é sempre um passeio divertido, a gente sempre encontra alguma coisa diferente, mesmo fazendo o mesmo trajeto. Eu acho que é uma cidade bem aleatória também, né, que a gente tava andando na rua, cara, e do nada começou um desfile, assim, de um santo, mas, cara, foi um desfile, assim, que durou 1 hora na rua e era muita gente, na muita frente gente. da nossa casa. E assim, eu perguntei pro cara do hotel, pô, o que tá acontecendo aí? Por que tem tanta gente na rua? Ele falou, sei lá, é só mais uma festa, tu vai ver que a gente faz bastante festa aqui. E realmente, Foi, a gente viu várias depois daquela. E ó, ali a gente então tem a feirinha, acho que é uma feira de comida, né? Pelo jeito, picarones. Acho que é mais de comida mesmo. Bem nossa. A gente vai fazer aí, a gente já tem, né, um vídeo de comidas de rua aqui no Peru, a gente gravou em Lima, mas aqui em Cusco a gente também vai gravar mais um, complementar, porque faltou muita comida, então aguardem que vai sair esse vídeo aí ainda. Olha só, os cuy. O cuy é o porquinho da Índia, né? O porquinho aí que eles comem, é bem tradicional. Será que a gente vai encarar isso aí? Eu acho que vai. A gente descobriu que essa feira que tá rolando aqui é só com comidas típicas e acontece todos os domingos. Então a gente pode vir aqui gravar um vídeo, mas escreve aqui nos comentários se você quer que esse vídeo aconteça aí. Um vídeo só com comidas típicas de Cusco. A gente saiu ali de trás, que tinha feira, e tá andando nessa direção justamente para ir para a Plaza de Armas. E aqui vocês já conseguem reparar no tanto de gente que tem na rua. E não é porque hoje é sábado, todos os dias, em todos os horários, as ruas aqui de Cusco, principalmente aqui a parte do centro histórico, fica desse jeito. E é muito gringo, não é nem tanto cusquenho que tem por aqui não, é gringo mesmo. Pessoas de tudo quanto é lugar do mundo você vai encontrar por aqui. E muito disso porque realmente Cusco tem muita coisa para visitar. A gente falou ali antes, né, que além das agências de turismo, né, tem ali esse forte trabalho, né, dos cusquenhos nisso, assim, grande parte da população trabalha em volta do turismo, mas também tem uma grande preservação histórica na cidade. Então você tem muita coisa para visitar, é tudo muito bem preservado nesse sentido, né. E vocês vão perceber, à medida que a gente vai andando aqui pelas ruas de Cusco, esse fato justamente nas ruas, né, nas construções, nos muros, nas igrejas. Olha só, a gente tá aqui falando tem com vocês, olha só o tamanho da igreja que tem atrás. Tipo assim, gigantesca. E não é a primeira, não é a segunda. Não é a única, exato. Meu, é a quarta que a gente vê já. Exato, facilmente a gente vai encontrando construções históricas, né? Isso é muito legal. Atravessando então em uma das avenidas mais famosas aí de Cusco, a Avenida del Sol. Depois a gente vai passar por um canto ali e eu vou explicar para vocês um pouco mais desse nome. E aqui a gente já está chegando na Plaza de Armas. Caminhamos aí umas 2 quadras ali da feira e aí a gente já entra para a parte realmente histórica e populosa e famosa de Cusco. E chegamos então na Plaza de Armas de Cusco, essa grandiosidade que a gente encontra aqui no centro histórico da cidade. A gente tem vários banquinhos e a gente acha que vamos caçar um aí para descansar um pouco, porque foi longo aí o caminho, faltou um pouco de ar, vamos tentar se recuperar. Eu acho muito legal isso, né, que tem bastante banco aqui ao redor da praça. A gente tá num clima de seca agora em Cusco, né? Então todos os dias tendem a dar bastante sol e durante o dia ser bem quente. Então a gente tem que se poupar aí durante o trajeto. E como eu falei, esses banquinhos são ótimos. Só que tem um pequeno problema, né? Porque a gente vem aqui pra Plaza de Armas e a gente não tem um minuto de paz. Coincidentemente, porque agora a gente tá gravando, ninguém interrompeu ainda. Mas é muito vendedor ambulante oferecendo coisa e a gente veio essa semana aqui descansar um dia depois do trabalho e simplesmente a gente não conseguiu. Pararam umas 10 pessoas em questão de menos de 10 minutos. Se tu quer parar aqui, relaxar, olhar as construções, admirar a arquitetura, oficialmente esse não é o melhor lugar. Porque tu não vai conseguir ter esse tempo só pra ti, sabe? De refletir, de observar. Tu vai ser interrompido o tempo inteiro, tá? É certeza isso, assim. Principalmente a gente brasileiro se diferencia muito dos locais daqui. Então tu ganha uma placa na testa, assim, gringo. dizendo gringo. E é difícil pra eles, vamos dizer assim, dizer quem é quem, né? Quem é gringo, quem que não é. É bem complicado. E eles vêm oferecendo muita coisa. É óculos,
é De tudo. pulseira, é limpar teu tênis. Cara, o que eles puderem oferecer, eles estão aí. E eu até falei pro Gui essa semana, né? Eu acho que a gente não vai conseguir sair um dia na rua nesses 2 meses que a gente ficar em Cusco e não ser parado, não ser, né, abordado por alguém pra oferecer alguma coisa. Acho que eles nunca vão decorar a nossa cara. A gente é só mais um no meio de 1 milhão aqui de turistas, total. né? E lembrando que a gente não tá reclamando disso, Não, né? exato. É uma cidade que vive disso, precisa disso. A gente só tá realmente compartilhando com vocês aí. O nosso sentimento, né? Nossa vivência, exato. Realmente se distingue, né? Acho que não pode deixar de ser perceptível comparando aí com as outras cidades que a gente já visitou. Cusco se diferencia muito, assim, nesse sentido. Cusco realmente tu sente que tu tá numa região turística, né? É muitas vezes difícil, assim, tu ter aquela experiência local, assim, aquela vibe de quem realmente mora aqui, né? Tu De tem que tentar pegar e encontrar. passar despercebido, né? Exato. E algo muito emblemático que a gente tem aqui na Plaza de Armas é justamente essa fonte com essa escultura aqui em cima, que é do Manco Capac. Manco Capac basicamente era o filho do Deus Sol, e aí tem uma mitologia aí que conta que Deus Sol deu esse bastão para ele descobrir onde seria a capital do Império Inca. E aí ele tinha que ir fincando em todas as terras que ele passasse, e onde o bastão afundasse seria a capital. E aí foi aqui em Cusco. Só que uma curiosidade é que essa aqui não é a primeira estátua que tem na Plaza de Armas. Antes dessa tinha a de um norte-americano, fizeram aí de um índio, né, norte-americano, que não representava em nada o povo daqui. E para vocês terem noção do quão absurdo que foi aquela estátua, pensa no desenho do Pica-Pau, naquele índio com aquele cocar gigante, nada a ver assim com os incas da época, né? Então essa estátua aqui representa muito melhor e ela foi recolocada justamente porque aconteceu um terremoto na cidade e acabou destruindo a primeira estátua. Para talvez felicidade, né, muito entre aspas, dos cusquenhos. Aqui pertinho da fonte, né, Julia? A gente consegue ver bem a igreja, né? A igreja ali fundada pelos jesuítas e também a basílica, né? A basílica, eu acho que da Virgem, ó. Não lembro a galera o nome gosta de exato. aparecer, saludão. Ó, viu? Não é só em Lima que a galera gosta de aparecer, aqui também. Eu não lembro exatamente o nome dessa igreja, mas a gente sabe que ela é a basílica e dá pra diferenciar uma coisa muito curiosa, porque ela tem 3 entradas. É a única igreja aí que tem 3 entradas, aqui do lado não tem 3 entradas, então essa é a diferença, essa aqui é a principal, digamos assim. E aqui pertinho, acho que já fica o próximo lugar que a gente tá indo, né, Julia? Que é a Pedra de 12 ângulos. Tem pedra de muitos ângulos aqui, acho que a de 12 ângulos só é a mais famosa. E fica bem pertinho aqui da Praça de Armas, acho que dá uns 5 minutinhos andando. Sim. Estamos indo pra lá agora. Bora, subir mais uma escadaria. Melhorar, né, o cap pulmonar, a capacidade pulmonar. E ó, as igrejas aqui, até comentando, né, elas são fechadas, elas são abertas para turista, mas você tem que pagar para entrar, a não ser que você visite em horário de missa, né, e aí quando for entrar talvez te peçam, cadê o ingresso, né, porque eles vão ver que você não é daqui, vai ver que é gringo e vai pedir o ingresso para poder entrar, e você fala, tô indo rezar, e aí, beleza, você entra de graça em horário de missa, senão, aí vai ter que pagar, todas as igrejas aqui são pagas. E não são tão baratas, né? Não. Tem um ingresso que você consegue comprar, que a gente vai mostrar pra vocês depois, que são 25 soles, que te dá acesso aí, acho que se não me engano, a 3 igrejas, Eu acho que essa daqui é 50 soles, né? Só pra visitar essa. Então acaba que é bem caro. E a gente consegue ver, né? O quão profunda que é a construção, né? O quão grande, realmente imponente que é essa igreja. E pra cá é a Rua da Pedra de 12 Ângulos que a gente vai conhecer. E entrando na rua do lado da igreja, ainda em direção à Pedra de 12 Ângulos, a gente já consegue perceber que a rua ela é com construções incas, né? Essas pedras aí super bem encaixadas. E é uma rua bem estreita, tem bastante movimento, principalmente porque, né, tem um grande atrativo turístico aí pra frente. E as ruas aqui de Cusco são sempre assim, elas são bem estreitas. É uma mistura de carro, é uma mistura de pedestres, você nunca sabe muito bem de qual lado vai estar vindo o carro, faz parte, é parte do patrimônio. Mas, às vezes, quando junta muita gente, principalmente muito turista, dá um engarrafamento de pessoas, assim, que é bem desconfortável, tá? Sim, essa rua aqui que ainda não é da mais estreita, né? Ela tem aí uma divisão entre calçada e carro. Sim. Mas tem ruas que simplesmente não existe essa divisão e ela é bem mais estreita. E às vezes tu tá andando, assim, tu encontra, por exemplo, tu tá indo em uma direção e tu encontra gente vindo na direção oposta e tem carro passando.
Então tu não consegue nem ir pra frente. Saludo! Saludo de Chile! Ó, a galera aqui tá bem animada, acho que ninguém fica triste em Cusco, né? É verdade. Interrompemos aí a linha de raciocínio. Não, boa. Ó, bora pra lá então. Agora a gente tá indo em direção à Pedra de 14 ângulos, eu acho que é a Pedra de 14 ângulos. Então a gente percebe aqui, além dos muros incas, também a presença dos balcões espanhóis, né? E cara, uma parada que deixa Cusco muito massa. Eu acho que é isso que faz Cusco tão legal, é a presença de três, vamos dizer assim, de três eras históricas. A gente tem uma arquitetura colonial em cima, ou seja, os espanhóis chegaram e construíram as suas construções em cima dos muros incas e muitas vezes abaixo de todas essas estradas aqui tem uma infinidade de construções pré-incas, ou seja, de antes do Império Inca. Então aqui é uma parada assim muito bizarra e é o que transforma essa cidade no que ela é, o que dá o valor, enfim, é o que dá o valor cultural que ela tem, que é justamente a presença assim, desses três períodos. Então muitas vezes no subsolo, construções pré-incas, pode ter certeza que se tu cavar, tu vai achar muro pré-inca. Logo após os muros incas ali, vamos dizer assim, com a sua famosa encaixe sem argamassa, só pedra sobre pedra. E por fim, a arquitetura espanhola, né? A arquitetura colonial dos espanhóis, com os balcões ali que são muito famosos, principalmente em Lima. E algo aí que a gente pode destacar é que ainda tem, né, os muros incas, justamente porque eles eram muito bem feitos e não conseguiram destruir. Então por isso que a gente consegue observar essas duas, três eras históricas juntas, né? Tem a parte subterrânea que, vamos dizer assim, por muito tempo ficou desconhecida, e a parte onde eles construíram em cima que eles falaram, galera, não dá pra desmanchar isso daí, só constrói em cima e bola pra frente. E aí fica essa misturança aí. Eu acho que isso é tão legal e isso aconteceu justamente por causa da história do Império Inca, né? Ó, galera, a gente chegou numa das ruas mais famosas aqui de Cusco, não só de Cusco, eu acho que ela foi famosa em grande parte aí da história do Império Inca, tanto que ela recebe o nome de um dos imperadores, de uma das grandes autoridades incas daqui. E, cara, o que mais impressiona nesse lugar aqui é justamente aquilo lá que eu já falei pra vocês, que é a presença dos três períodos históricos. Pensa só, aqui embaixo, não necessariamente aqui, mas toda a região de Cusco, a gente tem a presença de ruínas pré-incas embaixo do asfalto, embaixo das ruas. Durante muito tempo, os incas eles foram só construindo em cima. E isso formou o que a gente encontra aqui, ó. Que, por exemplo, abaixo, possivelmente a presença de ruínas. E nesse paredão, a gente tem um muro inca, então que a gente percebe ali pela forma como as pedras são encaixadas. E logo acima, a gente tem a construção dos incapazes, que no caso são os espanhóis, que chegaram aqui, muitas coisas eles não conseguiram destruir para pegar e fazer as construções coloniais deles. O que eles fizeram foi construir por cima. Então aqui a gente vê a presença de um casarão colonial espanhol bem grande. Então ele ocupa aí basicamente todo esse quarteirão. E esse muro aqui, esse quarteirão em si, ele é basicamente o quarteirão onde fica a Pedra de 12 ângulos, que é muito famosa aqui em Cusco. Não é que ela seja a pedra mais fabulosa, a pedra mais complexa de ter sido feita. O que acontece é que na cerveja de Cusco, uma cerveja muito local aqui, muito conhecida, que eles exportam bastante, são bastante orgulhosos disso, vinha essa pedra de 12 ângulos em alto relevo. Isso fez com que ela alugasse ali vamos dizer, um triplex na cabeça da galera e realmente caísse ali no gosto do pessoal e desse tanta relevância. Ela fica um pouco mais afastada daqui, a gente vai passar lá e vai mostrar pra vocês. Mas eu acho que o mais legal é realmente ver a construção, ver o muro e entender como ele foi feito, né? Se a gente for observar, são basicamente pedras encaixadas. E a gente consegue diferenciar um muro inca do muro espanhol justamente pelos encaixes. Quando a gente olha para o muro inca, a gente percebe que não tem a presença de argamassa, não tem a presença de nada. É basicamente pedra sobre pedra e tu não consegue encaixar nada ali no meio. Assim, é de uma perfeição absurda. É quase um grande quebra-cabeças, assim. Não passa nenhuma folha, né? Sim, cara, tu olha isso daqui, é absurdo, tá? E se for parar pra pensar, os incas, eles não dominavam a escrita, mas eles dominavam justamente esse tipo aqui de construção. Como eles não tinham a roda também, naquele período, basicamente essas pedras que eram trazidas ali de cerca de 50 km de distância, então um monte, elas eram trazidas de uma maneira mais braçal, assim, realmente arrastando, eles usavam mecanismos ali de rampas para encaixar elas aqui, mas são pedras que pesam, muitas toneladas. Pensa em encaixar isso daqui, trazer isso daqui, a complexidade. E além disso,
se não fosse só o transporte, o desafio, pensa em encaixar com tanta perfeição Cada uma, né? uma sobre a outra. Cara, é um negócio assim que beira a fantasia, sabe? Como eles faziam isso daqui? Eles pegavam grandes blocos de pedra, faziam pequenas fissuras, colocavam pequenas madeiras e depois jogavam água. O que acontece quando a gente joga água na madeira? Ela estufa. E quando ela estufava, basicamente ela aumentava ali, vamos dizer, o tamanho dela e causava o corte da pedra. Beleza, pedra cortada ainda não estava pronta para ser encaixada, né? O que eles faziam? Faziam um trabalho muito árduo de polir. Então assim, olha, horas exaustivas de polimento até conseguir chegar nessa perfeição aqui e, pô, construir um muro aí que durou muitos séculos. É um muro que, se tu observar, ele tem uma pequena inclinação, então acho que ele tem ali alguns graus de inclinação. Deixa eu tentar mostrar aqui, acho que dá pra ver que ele é meio torto. Acho que sim. E, cara, não foi por acaso, né? A gente tá em Cusco, a gente tá numa região que tem atividade sísmica e justamente a partir dessa inclinação eles conseguiram fazer com que toda essa estrutura aí, ela fosse resistente a abalos sísmicos, ou seja, resistente a terremotos. Junta isso, enfim, com toda essa perfeição e a dificuldade que os espanhóis tiveram de destruir esse muro, eu fico pensando assim, o que passou na cabeça desses caras que se achavam, estavam lá naquela ideia de eurocentrismo, assim, estavam lá a Europa era o centro do universo, chega aqui e encontra um muro que eles não sabem nem explicar como foi feito, não conseguem derrubar e não conseguem fazer igual. Eu acho que, pelo menos, alugou ficaram com uma pulguinha atrás da orelha, né? Eu acho que não foi a National Geographic que inventou que esses muros foram construídos por alienígenas do passado, mas isso daí tem cara de espanhol, tá? Tem cara de migué espanhol pra justificar a incapacidade deles. E andando um pouco aqui, ó, como eu falei pra vocês, esses muros eles são resistentes a abalos sísmicos, porém, eles não são invulneráveis, né? Então a gente percebe aqui que na história de Cusco, basicamente a cada 300 anos, a gente vê ali registros de grandes terremotos. E assim, não são brincadeiras, são coisas que realmente destruíram a cidade várias vezes. E a gente percebe que num desses terremotos aqui, nem esse muro Inca, ele conseguiu escapar. Não inteiro, né? Não inteiro. O que eles fizeram então para buscar recuperar? Pegaram pedra sobre pedra, colaram, botaram na massa, deram o jeito deles ali. E hoje dizem, né, piada mais velha aqui de Cusco, tá? Perdão, mas tem que contar que esse daqui é o muro dos Incas e aqui entram os incapazes. Mas tudo mais legal, né? Ó, galera, e aqui fica algo bem legal que eu queria mostrar pra vocês. Mas, infelizmente, o pessoal tá reformando. Eles não estão reformando o muro Inca, tá? Eles estão reformando ali a parte dos incapazes mesmo, então a parte espanhola, mas, ou seja, mais colonial ali, né? A parte Inca segue firme e forte aqui, não tô precisando mexer nisso. Mas o que eu queria contar pra vocês é que aqui, nesse lado do paredão, a gente consegue encontrar o que eles chamam de tríade dos Incas. Basicamente, é a presença ali de 3 animais sagrados e vamos dizer assim, muito apreciados pela cultura inca, que é o côndor, a serpente e a puma. Basicamente, esses 3 animais eles compõem o que a gente chama de tríade inca, que seria, vamos dizer assim, a base de toda a crença, a base de toda a cultura deles, que seria o côndor, por ser uma ave e estar voando muito alto ali, muito próximo do céu, né, e muito próximo do sol e da lua, formando ali o que para eles seria essa conexão com os deuses. Lembrando que uma parada muito interessante é que essa tríade, enfim, e toda a cultura inca, ela é sempre formada, ela é sempre trabalhada em cima de dualidades, né? Então, quando a gente fala que o côndor, ele tá voando no céu e ele tá muito próximo dos deuses, é porque ele está próximo da dualidade entre o sol e a lua. Quando a gente olha pro puma, um animal que é conhecido ali por percorrer vastas regiões, ou seja, da terra, a gente olha mais pro reino realmente da terra, o reino dos homens, onde a dualidade do homem e da mulher acontece. A serpente, a gente já consegue imaginar ela um pouco mais no subsolo, vamos dizer assim, nas profundezas, que seria justamente ali o reino espiritual, onde habita a dualidade da vida e da morte. Então isso é algo que está presente em vários lugares, em várias, vamos dizer assim, tem muitas referências disso. Aqui nesse muro tem essa referência feita justamente com as pedras, o que é incrível, mas infelizmente hoje a gente vai ficar devendo para vocês, fica aí na imaginação e se um dia a gente voltar aqui a gente mostra com mais detalhes. E se esses muros aqui fascinam vocês já pela complexidade, pelo tamanho, pela grandeza, a gente está indo agora num lugar que eu diria que é muito mais impressionante e vocês vão gostar bastante. Ó, galera, e nessa rua aqui, além de muita oferta de massagem, que sempre tem alguém te oferecendo, a gente encontra também a pedra de 12 ângulos, né?
que é a que eu falei pra vocês que é a mais conhecida ali, justamente porque tá no rótulo da cerveja, né? E a Júlia vai contar ali pra ter com certeza se tem 12 ângulos mesmo, se ninguém sumiu com nenhum. A gente vê aí que já tem até uma fila pra contar. Eu ia falar, tem que esperar um pouco porque tem muita gente aqui apreciando. Vou me meter aqui na frente, vamos lá. Ó, vem cá, vem cá. Pera aí. Pequeno trânsito aqui no meio. Mas bora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não subiu nenhum ângulo, tá tudo aí, gente. Aqui, ó. O Muro dos Incapazes. Totalmente. A gente vê, né? É muito nítida, né, Julia? A diferença entre uma construção e a outra, né? Sim, olha aqui só como a gente vê. Tem muito espaço, tem uns barros aqui no meio, é tudo meio torto, assim. E ali, por mais que, tipo, é torto, entre aspas, é geométrico, assim, né? São linhas retas que se encaixam muito perfeitamente. Tu olha, assim, tu tem a impressão de que foi cortado a laser, que, tipo assim, colocaram uma pedra gigante e fizeram os cortes depois, assim, sabe? De tão perfeito que é. Parece que é um grande bloco de pedra, onde eles fizeram em cima, por acabamento, esse corte, né? Exato, é. Mas não, realmente uma obra-prima aí dos Incas. E aí? Ó, esse chãozinho aqui, galera, bem comum também, espalhado aí por todo lugar. E, cara, meio desconfortável de andar, faz parte. Faz Mas parte. quem estiver vindo aí, bota um tênis bem grosso, né? Daí vocês. É. Um tênis de solado reto aí é meio difícil de andar, porque você sente muitas pedras, sabe? Então, aqui como caminha bastante em cima dessas pedras em alto relevo aí, é bom estar bem confortável. Ai, meu Deus, calma. Que a Julia tá tentando Não posso ser atropelada. ser atropelada. Tá É que eu ainda tentando não acionar o usei. seguro dela. Exato, eu ainda não usei meu seguro viagem, eu quero usar. Só que não, né, gente? Deus me livre. E às vezes a gente se pergunta, né, como é que uma cidade assim tem um patrimônio cultural tão grande, né? Se a gente for parar pra pensar, só, vamos dizer assim, da fundação da cidade de Cusco mesmo, ali por volta do século XIII, cara, ela já é disparada a cidade mais velha da América. Se a gente for considerar também que diversos povos habitavam essa região há mais de 3.000 anos, fica muito fácil entender, né, o que aconteceu. Até por curiosidade, o Império Inca, na verdade, ele só surge ali no século XV, né? Então, ou seja, onde eles realmente criam um grande império que se estende desde lá da Colômbia até o Chile, né? Antes disso, eram só vários povos, assim, dispersos nessa região. Cusco já era uma cidade importante, né? Eles eram organizados, assim, na forma do que eles chamam de ailos. Então, cada ailo pensa como se fosse uma unidade agrícola independente. Basicamente, toda essa região aqui era formada por vários ailos, várias unidades agrícolas independentes que tinham a responsabilidade de serem autossustentáveis e, ao mesmo tempo, também fornecer alimento ali para toda a população dessa região, né? E isso foi por muito tempo. Então, basicamente, a gente tinha diversos desses ailos aí. Cusco se tornou, vamos dizer assim, a região principal, uma região aí com mais destaque econômico, né? E isso fez com que, lá no século XV, quando o primeiro Sapa Inca, né? Ele era, vamos dizer assim, um filho de um aristocrata daqui, então ele já era uma pessoa relevante. Esse cara, ele teve a dura missão de defender toda a cidade de Cusco. Basicamente aconteceu um ataque ali de outras tribos aqui da região. O pai e o irmão desse mano aí, eles simplesmente fugiram, falaram, cara, vão atacar aí, deixa se virar, vamos embora. E esse cara, ele ficou, que foi justamente o primeiro Sapa Inca. Ele ficou e ele protegeu toda a cidade. E após o sucesso na defesa dele, ele iniciou ali um processo de transformar a pessoa dele, a identidade dele, em algo muito além do que era visto, muito além de um líder, e sim trazer justamente ali, vamos dizer assim, a encarnação de Deus para a personalidade dele. Então, basicamente, a partir daquele momento, ele começou a iniciar esse processo, né, de colocar na cultura que ele seria o novo Sapa Inca, a nova representação do Deus Sol na Terra. E o que nem foi muito difícil, né? Porque por ter abraçado ali e ter lutado ali pela comunidade, as pessoas já viam ele com outros olhos, né? Então foi muito mais fácil esse processo. Com certeza, né? Uma época assim onde tudo que acontecia eram explicados por fenômenos aí, vamos dizer assim, inexplicáveis, né? Então era bem difícil, provavelmente foi fácil para ele tomar essa posição. Mas olha só uma parada legal que ele fez,
e que os espanhóis, de certa forma, também fizeram. Assim que ele pegou e assumiu, que ele começou esse processo, ele criou algo que se chama cultura de assimilação, onde ele começa a criar várias construções, vários templos que, vamos dizer assim, transmitisse essa mensagem, esse ideal de que a partir de agora ele era a representação do Deus Sol na Terra. Então ele começa justamente uma cultura de assimilação. E se a gente for olhar os povos que foram, vamos dizer assim, conquistados pelos europeus, os europeus também faziam isso, essa cultura de assimilação através do catolicismo, através de ensinar a religião. Fizeram isso destruindo várias construções históricas aqui de Cusco, várias construções incas, e colocando no lugar templos espanhóis, justamente para reforçar que a partir de agora quem manda aqui é a gente. Legal, né? Legal, a história ela acaba sempre se repetindo, assim, né? Os fatos históricos acabam sempre se repetindo. Alguns dizem que a história é cíclica, outros dizem que a história é uma grande teia, e alguns outros dizem, né, inclusive a minha professora de história, que a história é nada mais do que um conjunto de mentiras onde todos chegaram a um acordo. Pode ser. Pode ser também. Os povos incas, eles habitavam essa região há bastante tempo, o que deu para eles bastante tempo também para construir muita coisa, mas acho que um dos fatores assim que mais contribuiu para isso era o que eles chamavam de mita. Mita nada mais era do que uma espécie de trabalho forçado que o pessoal realizava aqui. Porém, algo curioso é que esse trabalho, por mais que ele fosse um trabalho compulsório, um trabalho obrigatório, ele nunca foi visto pelos incas como escravidão, tá? Porque toda vez que os incas sabiam que eles teriam que, naquele momento, né, esse mita nada mais era do que um momento onde os trabalhadores deveriam dedicar parte, né, do ano deles para obras para o Império. Então eram momentos que a galera saía de casa, ia trabalhar nas obras, ia construir templo, ia construir muro, ia construir rua. Eles não viam isso como algo ruim. Na verdade, era o ápice do ano. Por quê? Porque todo esse período de trabalho era sempre acompanhado de muita música, muita comida, muita festa. Então, na verdade, essa galera estava indo, por mais que eles tivessem que trabalhar, eles estavam indo para fartura. Eles sabiam que lá eles iam encontrar fartura. Tanto que os povos incas nunca passaram fome. Legal, né? Legal. Então eles sabiam que, por mais que agora é a hora que eu trabalho pro sapo aqui, que eu não vou receber nada em troca, eles sabiam que ia ser um momento bom, ia ser um momento de fartura. E isso permitiu que o Império tivesse mão de obra, tivesse recurso suficiente para construir justamente tudo que eles construíram. Eu acho que é tão impactante quanto estudar, sei lá, o Império Romano, ver o quão grande aquilo lá foi, sabe? Mas isso aconteceu aqui, pertinho da gente. Exato, eu ia falar, acho que a importância maior ainda, a gente dá tanto valor, assim, pra história, justamente estando aqui e conhecendo, porque é a América Latina, né? Faz parte da nossa história também. Cara, é o nosso então, quintal, né? O quintal do Brasil, vamos dizer assim. Exato, de uma forma boa, né? Exato, vamos dizer assim, é muito perto. E, eles levaram esse império muito longe, muito longe. Pensa só, galera. É lá da Colômbia até o Chile. Cara, isso é muito grande, isso é a América do Sul, basicamente inteira. E para possibilitar, vamos dizer assim, para tornar todo esse império governável, durante esse tempo de mita, eles usavam também o trabalho para construir estradas. Então, eles tinham muitas estradas, assim. Era estrada que ligava várias cidades, e uma parada bem legal é que eles usavam... Pergunto para vocês, como é que vocês acham que se eles se comunicavam entre as cidades? Era carta como pombo correio, era WhatsApp, sinal de fumaça, o que tu acha, Júlia? Eu acho que escrita não era, porque não era um povo que utilizava a escrita como forma de comunicação, né? Isso é uma parada legal. Então eles não dominavam a escrita. Muitos historiadores consideram que a separação de pré-história e história, ela acontece justamente com o surgimento da escrita. Então se eles não escreviam, a gente poderia considerar que eram povos pré-históricos. Sim. Talvez. Me corrijam aí. Historiadores. Mas o que acontecia é que eles se comunicavam com corredores. Então tinham pessoas que eram... A função dessas pessoas era justamente correr entre uma cidade e outra e mandar mensagens, que eles mandavam através de uma... É tipo um cipós, assim, é um negócio bem difícil de entender. Eles ainda não conseguiram identificar, enfim, traduzir o que aquilo ali representava, mas se acreditavam que era justamente ali representações contábeis, números, coisas assim. Mas enfim, eles tinham várias estradas, vários corredores, e era assim que eles se comunicavam. E imagina o fôlego, né, pra correr aqui nessas altitudes todas, de um lugar pro outro.
o pulmão deles era forte. É, pensa só, né? Não era linha reta, né? Muitas vezes eram montanhas. A gente sabe que a gente tá aqui no Vale na região andina, né? Então montanha e altura é um negócio que não falta, né? É o que mais tem, né? Verdade. Mas, Julião, uma das obras que eles mais se aproveitaram do Mita, né? Que seria o trabalho compulsório ali, eu acho que é essa daqui que a gente tá vendo agora, né? Exato, olha só essa obra-prima aqui, gente. Esse aqui é o Coricancha, que é o Templo do Deus Sol. Acho até que a gente pode entrar, pelo que eu tô vendo aqui é aberto, então vamos dar um passeio aí pelo gramado. Templo do Deus Sol, né? Tá, o que é isso? Deus Sol basicamente era a autoridade máxima ali pra eles, então eles adoravam muito. E a gente tem que lembrar, botar aí um ponto, né, uma aspas no meio dessa história toda, de que os incas eles não eram tão bonzinhos assim não. Para ter ali o império, né, desde o Chile até a Colômbia, eles tiveram que dominar muita gente, né, muitos povos. Então, nessa dominação toda, eles utilizavam o Templo do Sol para guardar os deuses daqueles povos. E guardando, eles faziam uma ameaça para ter todo mundo bem quietinho, bem dominado, falando assim, ó, se vocês se rebelarem, se vocês não forem legais, a gente vai destruir os deuses de vocês. Então, essa era a ameaça que eles faziam e esse templo era utilizado também para isso, né? Só que aí, quando vem os espanhóis, a gente consegue até perceber aí dois estilos de construção, né? Então a gente tem a parte de baixo, que é dos incas, que não conseguiram destruir, como sempre, né? Os incas tendo ali um método de construção muito bem feito, resistiu a terremoto, resistiu aos espanhóis, e aí a parte de cima feita ali pelos espanhóis, e que daí, né, virou algo mais relacionado ao catolicismo, um templo ali, uma igreja, né? Basicamente eles falaram assim, né, galera? Pô, como é que a gente vai dominar vocês, os espanhóis, né? Vamos derrubar tudo que vocês têm aí e construir templos nossos em cima, assim vamos ver se vocês aprendem. E basicamente foi essa estratégia aí que eles usaram pra dominação, né? Curioso. Mas hoje em dia, no meio da cidade, a gente tem essa vista aqui, né? É um símbolo, né? Gigante, um patrimônio histórico imenso e que dá pra visitar. A gente vai ainda fazer um tour com mais coisas juntos e aí vai visitar esse aqui, porque não sei se vocês sabem, mas Cusco aqui tudo é pago, então basicamente todos os museus, tudo que tem pra visitar é pago, e aí a gente tem os boletos turísticos, né, que dá pra comprar vários ingressos de uma vez só e acaba sendo mais econômico. Então a gente ainda vai fazer um outro vídeo entrando ali, vamos ver, né, se pode gravar e tudo mais e mostrar como que é. É bem grande, assim, tem um gramado gigante. Eu achei que dava pra entrar, mas acho que realmente só quem paga ali não tem como entrar, não. Parecia que dava pra entrar, mas parecia ser uma forma meio legal, assim, uma corrente que baixaram. Aquele jeitinho, né? Então, assim, como a gente vai vir aqui de novo, vamos esperar esse momento pra desbravar aí todo esse território. Ó, olha só a entrada aqui, que animal. Não sei se por aqui compra o ingresso, o que é. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver. Eu sei que tem boleto turístico, né, que tu consegue comprar tudo, mas acho que esse aqui dá pra comprar separado também. Hola, ¿tiene boletos? Olá, não. Necesita un boleto. Ah, claro. Ah, listo. Aqui a gente tem o boleto que eu falei pra vocês, os preços, né? Ok, Tem o geral, que daí engloba tudo, são acho que 16 pontos turísticos e em 10 dias pra fazer. E aí a gente tem os outros que é 70 só de escada e aí divide em outros pequenos passeios, assim. A gente vai pegar o de 10 dias, só que a gente vai pegar mais pra frente quando a gente vai ter mais tempo pra fazer. E aqui a gente até consegue ver mais de pertinho, né? A diferença aí das construções, né? Dá pra ver nitidamente o que é feito por inca, o que é feito por espanhol. E até uma curiosidade é que aconteceu um terremoto e acabou destruindo a parte espanhola e ficou só a parte inca. E aí eles reconstruíram aí de novo, né, a parte espanhola. Mas pra ver o quanto que novamente, né, as construções incas... Opa, meu Deus, quase que eu esbarro aqui no caminho. Mas pra ver o quanto que as construções incas, elas são duráveis, né, realmente são muito bem feitas. E agora a gente vai em direção ao mercado de San Blas para almoçar. Já tá até um pouco tarde, mas a gente vai lá ver se encontra uma comida. E eu queria mostrar pra vocês as ruas aqui, que a gente falou antes, né? Que tem ruas bem estreitas e essa aqui é um exemplo. Ela é bem estreita mesmo, essa aqui realmente é só pra pedestre, né? Eu acredito. Se bem que aqui é capaz de meterem um carro no meio, né? Se cabe um carro, entra um carro. Exato, esse é o ponto. Não tem placa, não tem lei, não tem nada. Linda, né? Ó. Com certeza. E provavelmente é inca também. Dá até pra ver, ó, aqui de novo, né? Que a construção, ela é como é que se diz? Ela é inclinada. Inclinada, exato, essa é a palavra. E uma curiosidade é que, dependendo da região aqui de Cusco, principalmente da região histórica, o metro quadrado pode chegar a $3.500, tá? Então, assim, a gente tá falando de
de algumas casas nessa região aqui que podem custar simplesmente milhões de dólares. Pouca coisa, né? Pouquinha coisa. Basicamente quem... Bem fácil de encontrar um localzinho por Se alguém aqui. tá procurando aí uma oportunidade única de financiar uma casa, eu acho que Cusco é o lugar certo. A oportunidade de financiar pra vida inteira e mais um pouco, né? As 3 gerações, financiariam a idade do Império Inca, mais ou menos, que levava pra pagar. É. Mas, brincadeiras à parte, e por mais que o preço seja algo exorbitante, várias pessoas compram imóveis aqui como um investimento. Porque é uma região bastante histórica, muito movimentada, é patrimônio da Unesco. Então, esse pessoal acaba comprando, mesmo sabendo que não vai poder, por exemplo, derrubar. Então, tu não pode derrubar construções históricas. O que tu pode fazer é reformar. E a galera compra para transformar em hotel, para transformar em bar, várias coisas. Tanto que esse bairro que a gente está indo, que é o bairro de San Blas, é um dos bairros mais cosmopolitas aqui de Cusco, que tem francês, tem inglês, tem árabe, tem de tudo. Muita gente realmente investiu grana aqui, comprou imóvel e estão por aí vivendo até hoje, enfim, fazendo dinheiro com turismo. Olha a idade desses muros, né? Olha isso daqui. Parece que a pedra ela já está envelhecendo, ela começa a se soltar. Corroer, né? E logo acima, o que não pode faltar, uma construção colonial, né? Quando os espanhóis chegaram aqui, eles adotaram justamente esse modelo de telhado com telhas, né? Que é bem comum. Então, quando tu olha a cidade por cima, na verdade a cidade ela é bem vermelha. Porém, os incas eles não faziam dessa forma. Eles usavam algo que é parecido com isso dali, ó, que é uma pasta de barro com pedras. Então eles faziam primeiro uma laje disso e depois colocavam as palhas, né? Assim como Machu Picchu lá, que é bem clássico, vocês já devem ter visto. Colocavam as palhas em cima e colocavam elas uma inclinação suficiente para a água escorrer. Então foi só depois que foi adotado esse modelo. Antes era tudo telhado de palha, né? E dá um pause aqui, porque eu acabei de olhar isso aqui e eu lembrei que, na verdade, a gente fala Cusco, mas o correto, o nome original, né, na língua Quechua, é Cusco. Eu não sei nem como é que pronuncia, mas virou Cusco justamente porque quando os espanhóis vieram pra cá, a língua ali que eles falavam, né, os incas, era uma língua muito difícil, tipo, é outro, não sei como é que se explica, outro fonema, vem de outro canto, né, da garganta. Realmente exigia muito da garganta, e os espanhóis tinham muita dificuldade, né? Então eles adaptaram vários nomes aí, deram uma... E Cusco é um desses nomes que eles escutarem e falaram, vai ser Cusco. Machu Picchu também. Machu Picchu mas também. Aí é culpa dos americanos. Mas isso aí a gente explica no vídeo de Machu Picchu, o significado do nome e por que é falado dessa forma. Olha só essa rua estreita, mostra aí. Não, total. Muito estreita. E eu acho muito legal que é tudo feito de pedra, assim, é uma cidade que tu realmente se sente num filme medieval. Não, a gente entrou nessa rua aqui, galera, olha essa vibe. Uma rua estreita, com muros, paredões de pedra, né, não são nem muros, e construções bem altas, né, então, cara, animal. E olha, é todo lugar, velho, é todo lugar. Sim, aqui dá até pra ver, né, bem corrido mesmo. Olha, lembra que eu falei que os telhados eram feitos com uma espécie de barro, com pedra? Enfim, é basicamente isso daqui, tá? E por cima daí disso é onde eles jogavam a palha e fazia tipo um telhadinho assim bem triangular, justamente para conseguir escorrer bem a água e não acumular. Legal. Nossa, olha o tamanho dessa porta, que pequena. Vai aí do lado, vai aí do lado. Quantos metros tem, Gui? 1,79. 1,70, mentiroso. É bem pequena a porta. Uma curiosidade, né, é que os peruanos, eles são mais baixinhos, né? A gente veio pra cá, quando a gente reparou nisso, a gente não conseguiu mais deixar de ver. Tu olha pros peruanos e tu vê que eles são realmente mais baixos do que os brasileiros, enfim, qualquer outro povo aí. E como é que eles superam isso, né? Como é que eles tratam isso? Criando um Inca que é gigantesco, 2 metros de altura. Então, é a forma aí de superar. Brincadeiras à parte, tá? E ó, subindo ladeiras, escadas. E ajuda aí a gente, incentiva essa subida, esse cansaço pra gravar esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta o que você tá achando desse passeio aqui por Cusco com a gente. E eu já tô errando o caminho! Ó, galera, e essa rua exemplifica bem o que eu tô falando. Eu tô de lado aqui, quase falta espaço pro sapato. Então, quando alguém faz que nem eu fiz aqui, de ficar parado atrapalhando o trânsito, basicamente a outra pessoa tem que optar
ir pra calçada, sair pra rua, quer dizer. Quando vem gente e carro, esquece, engarrafamento humano. Verdade. Olha, agora vai passar um aí que vai tirar até raspa do tênis. Esse aí foi puxado. Tem uns carros que são... Mentiroso. Tem uns carros que são menores e aí dá até pra pessoa fazer isso ali, né? De passar pelo canto. Agora um carro assim já não tanca. E até uma curiosidade aí, né, sobre as ruas serem tão estreitas, é porque basicamente os incas, eles não tinham cavalo, não tinham carroça, isso porque eles desconheciam, né, as rodas, acho que até antes o Gui comentou, então para eles não tinha a necessidade de ter ruas largas, eles tinham as ruas realmente bem estreitas. E aí quando os espanhóis chegam, eles pegam e alargam algumas ruas, porque eles sim tinham carroças, tinham cavalos e utilizavam, né, então tiveram essa necessidade de alargar as ruas. Olha isso. Uma van. Não para. Ai, deixa eu até me espremer aqui. Essa aqui foi apertada. Enfim, e aí é isso que eu contei pra vocês. Quando os espanhóis vêm, eles alargam, só que algumas ruas ainda continuam aí nesse estilo realmente... Ui, buzina. Dos incas. Então, essa aqui é uma rua bem estreita, mas provavelmente foi alargada também. Chegamos. Ó, chegamos no mercado de San Blas. Vamos procurar alguma coisa pra gente comer hoje. Esse mercado aqui a gente nunca veio. A gente já foi no mercado de São Pedro, que é pra lá da Plaza de Armas, ali perto daquela feira que a gente mostrou. Mas o mercado de San Blas a gente conheceu ontem, inclusive, né? Mas a gente não chegou a visitar ainda. Primeira mão aí pra vocês. Tem bastante coisa, parece que fechada, né? Sim. A gente chegou muito tarde, né? A maioria desses lugares que servem comida, assim, menu, fecha lá pelas 4. Esse mercado aqui ele é realmente só de comida, pelo que posso perceber. Fruta, né? Não, mas digo assim, não tem, por exemplo, carne exposta, artesanato. É realmente comida. Falou que não? Eu sabia. Mal informado. Mas o que eu digo assim é que não tem artesanato. É Sim, só... ó, se tem uma barraquinha, é isso, né? O mercado de São Pedro é bem maior. Momento decepção aqui, porque a gente entrou no mercado, viu ali o que tinha, mas não tinha muita coisa aberta. E o que tinha não era muito assim o que a gente queria comer. Então a gente desistiu de almoçar aqui. Vamos tancar um pouco mais a nossa fome, vamos ver se a gente acha algo pelo caminho. Senão depois a gente encontra algo lá mais perto de casa, enfim. Saímos do mercado e aí em direção ao nosso ponto final, que é o Mirador, a gente se deparou com essa praça que tem uma igreja, tem uma fonte e se liga lá naquelas águas caindo. Que massa! É bem grande aqui essa praça, né? Cara, Cusco é incrível, né? Tu tá andando por uma rua, de repente tu sai numa praça linda assim e tu nem sabia que existia. Sim, vai muito além do que a Plaza de Armas, né? Tem muita pracinha perdida, digamos assim, né? E olha só que massa! O frescor. Queria estar ali de baixo agora. Tá bem quente hoje. Bora subir mais umas escadas. Ó. E vem numa pressão, né, essa água. Será que essa água tá vindo lá daquele lugar que a gente vai mostrar pra eles? Será? Vamos descobrir. Olha, tem um lugar aqui que é muito lindo, tá? A gente já visitou. A gente vai visitar de novo agora. Mas pode ser que essa água esteja vindo de lá. Pode ser que sim. Vamos lá descobrir logo logo. E ó, uma curiosidade aí, né, sobre o bairro que a gente tá agora, é que antigamente 80% acho que da população era artesão, trabalhava com isso. E a maioria morava aqui, assim, quem era artista bem sucedido e tudo mais, morava aqui nesse bairro. E hoje ainda permanece, né, sendo um bairro bem vivo, bem cheio de pinturas, por exemplo, essa daqui, ó. A própria borboleta aqui. E... A própria Fênix, né? A própria Fênix, não sei. Tem São as pintura, asas do Condor. tem pintura pra tudo quanto é canto, vasinho de flor, olha aqui, vasinho de flor com nomes, fotos, é tipo assim, um bairro muito decorado e é muito gostoso de passear por aqui. Sempre você encontra um cantinho pra tomar selfie, uma foto, postar no Instagram. Se você não me segue, já segue aí, Dias Por Aí Oficial, acompanhar aí ao vivo o nosso trajeto das nossas viagens. Se você não me segue, segue ela aqui, ó, Dias Por Aí. Porque ele é offline. E se liga aqui na vista, né? Aqui é assim, né? Qualquer subida já dá uma vista bem massa da cidade. Muito artesanato, vários ponchos, coisas feitas à mão, toucas. Meu,
uma infinidade de coisas de lã, de lhama, de alpaca, de ovelha, de tudo, assim, né? E até uma coisa que a gente percebeu, a gente ainda vai comprar um casaquinho de lã, né? A gente tá ainda nesse processo de buscar e tal. E uma curiosidade é que aqui as pessoas não usam poncho. A única pessoa que a gente vê usando poncho é turista, assim, é até meio bizarro. Porque às vezes a gente pensa, né, poxa, Cusco, vamos pra Machu Picchu lá, comprar um poncho pra usar e tal, mas é algo meio que só turista tu vê usando, assim, então a gente acho que vai optar por um casaquinho de lã mesmo, né, É, eu acho fechadinho. que achar que a galera aqui sai na rua de poncho é a mesma coisa que achar que no Brasil a galera sai vestida pro carnaval. De biquíni, É, exato. eu acho que essa é a mesma vibe. Assim, É. ninguém tá usando. Quem tá usando é mais a galera ali que tá com as liaminhas e tal, tentando É, ali fazer uma ali parada um mais cenário, turística. exato. Mas no geral, galera. É mais quem usa blusa de lã. É, Dá total. pra destacar, assim, o turista só pelo poncho. Pode até parecer repetitivo, mas em todo canto você acha artesanato, acha coisa de lã, acha gente tocando, gente com lhama pra bater foto. É bem comum, assim, né? Sim, total. E deixa a cidade muito viva, né? Reforça bastante a ideia da cultura andina, da cultura inca. Então realmente assim tu se sente bem imerso, sabe? Total. Não é aquela vibe de É só ali no centro, não. espalhado. Cidade assim. inteira, né? A cidade é um grande museu, né? É verdade. O museu a céu aberto. Olha só que legal, um muro na escada. Uma escada de muro, na verdade. Diz a lenda que o passatempo dos incas era construir muro, né? Andando por aqui dá pra concluir que eu acho que é mesmo. E sabe o que eu acho legal? Que tem esses vasos, tem essas decorações assim na rua e ninguém rouba, né? Se fosse no Brasil, eu já não tenho tanta certeza se teria ainda. No Brasil, eu vi nesses tempos um caso de uma galera que foi num restaurante e roubou uma palmeira do restaurante. Então, né? Meio que por aí mesmo. Achei bem peculiar. Não, foi tipo assim, 2 idosos, se não me engano. Tinha um restaurante assim com uma palmeira de uns R$1.000, assim, na frente. Porra, E a galera só entrou e falou, ah, pô, bonito aqui, né? Mas acho que fica mais bonito lá em na casa. minha casa. E levou. Porra, Brasil, não faz isso, mano. Ai, estamos cansados, mas chegamos em um mirador. E, galera, esse mirador aqui, além de tirar o fôlego, ele tem uma parada bem legal. Sabe o que é? Ah. É logo ali, mais umas 1.000 escadas que a gente chega. Mas tem algo que a gente já contou, mas acho que agora a gente vai poder mostrar. Ai, eu diria que esse mirador, ele te faz perder o fôlego 2 vezes. Uma vez pra subir, realmente, e a outra vez quando tu olha a vista. E aí tu perde o fôlego porque é apenas isso, meus amigos. Uma vista bem humilde, como vocês podem ver. Apenas Cusco. E ó, o que o Gui falou, os telhados, né, vermelhos, a gente consegue perceber. E aqui no mirador a gente encontra um mapa de Cusco, e aí tem até uma explicação sobre, e que lembra aquilo que a gente falou antes, né, da tríade da puma, da serpente, do condor. Então Cusco originalmente teria o formato de uma puma, justamente para representar, né, essa ideia de segurança, de proteção que a puma representa na cidade. E aí aqui a gente tem, ó. Aqui tá a cabeça, né, as patas, o animal. Só que, claro, né, com o tempo foi perdendo, né, obviamente esse formato, a gente vê que é bem grande, bem espalhado. E uma outra curiosidade, que daqui dá pra ver bem, a gente percebe que a maioria das construções, assim, não tem edifício, né, elas são todas até 3 andares, justamente porque a catedral, ela tinha que ser o ponto alto da cidade, ela não poderia ter nada mais alto do que ela. Ó, pessoal, a gente tá bem afastado agora e se liga nos muros que a gente tem por aqui. Várias pedronas e tem até, ó, umas plantas aí que cresceram no meio, né? Acredito que isso aí não foi a branca, não. Olha só, tá vendo aquela pedra lá, ó? Tem alguns muros aqui em Machu Picchu, enfim, nessa região, que talvez não sejam muros. Existe uma diferença entre muro e um lugar onde eles usavam justamente para cultivar alimentos. Então, a diferença, basicamente, entre o muro inca e esse lugar onde eles cultivam alimento é muitas vezes a presença de degraus, que eles usavam justamente para acessar.
Eu acredito que isso daqui não seja, tá? Acho que É só um muro, talvez. alguém só jogou ali, foda-se. Mas fica aí a dica. pra Talvez, né, reconhecer. pelo bairro que a gente tá, aquilo ali seja até uma prateleira pra pôr vaso. Eu chuto aqui. É, pode ser, Fica né? aí o chute. E um caminho bem estreito, né? Ó. De 2 passos, mas é estreitinho. Os telhados se unindo. E eu acho muito legal que nesse bairro o nome das ruas são em azulejo. A gente tá agora na. Essa aqui era a Siete Diablitos. Ah, é verdade. É. Pô, legal. Outra curiosidade aí, então, pessoal. Enfim, várias culturas, principalmente na cristã, a gente vê a referência do número 7 muitas vezes. Deus levou 7 dias para construir o mundo, a gente tem 7 dias na semana, 7 pecados capitais, enfim, é uma infinidade aí de 7 que, enfim, isso é algo que em muitas culturas representa de certa forma ali algo próximo da divindade. E Cusco, originalmente, né, tinham 7 ruas, as 7, claro que tinham as outras, né, mas, por exemplo, assim, muito conhecidas, as 7 calles de Cusco, que são, por exemplo, a calle Siete Diablitos, tem a calle Siete Borreguitos também, que Que a gente vai que a gente passar vai depois. passar. E, enfim, é justamente isso, assim, para eles também tinha, para os incas também tinha esse simbolismo, assim, do sete, algo que compartilhavam ali com a cultura cristã. E é muito interessante. E se liga ali na bike barra moto descendo aí. Não, aqui deve ser um lugar ótimo, né, para fazer mountain bike, fazer downhill, né? É, só. Porque descida não falta, né? Olha só, o cara fazendo downhill e se liga nessa parada aí. Ah, Sabe por quê? Sabe o que é isso? Não, o que é isso? Tipo assim, totalmente aleatório, tá? Sabe o que é isso? Isso é uma raposa. O nome dessa rua aqui, que eu não sei pronunciar, Cai. quer dizer raposa cansada. Basicamente assim. Essa aqui é a rua da Raposa Exato, Cansada. essa vai ser raposa. Que é basicamente uma referência a essa quantidade interminável Aqui, ó, de degrau, escadas, né? de escada que tem. E que, pô, cansava o raposão aí que tava subindo todo dia, né? Massa demais. Ah, Ó, a cerveja que a gente comentou. verdade que tem a pedra de 12 ângulos ali, né? Vamos ver se Aqui tem. vende, eu acho. Ali, ó. Tem a preta. Olha Olha lá, lá, pode abrir? pelo outro lado. Olha só. Que legal. Aqui, então, essa aqui é a pedra de 12 ângulos. Tem várias pedras e essa daqui é de 12. Que massa. Se liga. É nisso aqui que eu tô falando, ó. Isso aqui é pra pedestre. E o bonito vai dar o seu jeito. Aí o pessoal tem que sair ali, ó, das cadeiras, todo mundo levanta pro carro passar. Eu acho que a Júlia ainda não entendeu. Se cabe um carro, passa um carro. Eu realmente não entendi mesmo. Então, galera, a gente tá chegando numa parte bastante legal aqui que a gente já conheceu e particularmente eu gostei bastante, que é o aqueduto colonial. Ele é basicamente um aqueduto, né? A função dele é transportar água. Ele não foi construído pelos incas, foi construído sim pelos espanhóis, mas tem uma mescla ali de várias, vamos dizer assim, estilos arquitetônicos, né? Então, ele fica perto dessa rua aqui, que é bem famosa, da Calle Borreguito. Então, Calle Siete Borreguitos, como eu falei antes. Os incas aqui, eles também gostavam dessa parada do número 7. Então tem a Calle Siete Diablitos, a Calle Siete Borreguitos, e por aí vai, tem 7 calles com 7 alguma coisa. E essa daqui, quando tu tá chegando, se tu se perder, se tu passar assim despercebido, na verdade, tu perde a entrada do aqueduto, tá? Ele fica aqui um pouquinho antes da Calle Sete Borreguitos. E, cara, parada imperdível, tá? Ai, pô, cara, não. Achei por um segundo que esse lugar não tava cheio de gente, mas tá assim, tá? Aqui tem que cuidar bastante com as pedras, porque como tem um fluxo de água, né? Essas pedras ficam bem escorregadias. Quando a gente comentou com vocês que a gente achava que a água daquela fonte vinha de algum lugar, era só uma brincadeira, mas seria essa daqui a suposta origem. Não tem um fluxo aí tão grande de água pra dar aquilo tudo ali na fonte, né? Mas é bem massa aqui o local, né? Já vê que é mais frio, né? Bem mais fresco, né? Ó, Júlia, mas cuida bastante aqui. Deixa eu te falar. Tá bem escorregadio. Algumas pessoas vão falar que não é nada demais, só que pessoalmente é bem bonito. Então a gente vê ali vários arcos, a gente vê essa construção toda feita em pedra, né? Lembrando que não é uma construção inca, é uma construção colonial. Então foram os espanhóis, enfim. Foi depois que fizeram, né? E a gente vê aqui a galera insana aqui batendo foto. Tem até o fotógrafo profissional lá. E aí, ó.
tá ganhando a grana dele, né? Pô, um sol por fotozinha aí. Quantas fotos ele não faz por dia? Só que não pode chegar até lá em cima, né? Não pode subir. Ah. Até Sério? porque é meio perigoso, né? Pô, tava louco pra subir isso aí. Achei que era só mais uma escada. Mas, pô, animal, agora aí é foto só. Bora. Mas, ó, bem legal, vale bastante a pena a visita, gratuito. E lembrando, perto ali do Siete Borreguitos, não passa, tem a ponte leva pra cá. Aqui a gente consegue acompanhar pra onde vai. É verdade. Ele passa pelo subsolo, né? Bem legal. Tem uma curiosidade, várias ruas de Cusco, hoje em dia, né, são ruas normais, mas no passado, alguns rios passavam pelo meio da cidade. Só que eram alguns rios ali com uma água, vamos dizer assim, duvidosa, né? Então, claro, né, com o avanço ali com a urbanização aqui de Cusco, naturalmente, né, os rios foram ficando mais poluídos, infelizmente, e eles optaram, então, por fechar todos esses rios. Então, hoje, onde antigamente era rio, agora é tudo rua, e em algumas ruas onde não era rio, são construções para incas. E essa daqui, né, Julia? A calle Siete Borreguitos, mais uma das calles com o número 7. E de todas, né? É uma das ruas que mais tem vaso, pintura. Uma das mais bonitas. Mas San Blas inteiro é bem decorado, né? Sim, mas vou falar pra vocês que, pra quem acabou de chegar em Cusco, chegar aqui nessa rua é um desafio, tá? Porque, assim, é alto. Cansa. Vocês viram aí no vídeo como a gente ficou esgotado a cada degrau. E aqui nessa rua a gente tem até, ó, a pintura das 7 ovelhinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E até incluíram a ovelha negra da família, né? Fica aí um salve pra Rita Lee, música dela que faria sucesso. E não, olha a quantidade de vaso que tem, né? Realmente é bem impressionante. Torna a rua realmente bem colorida. Ó, mais 7 ovelhinhas. Que são 7 borreguitos? Exato, são são? 7 ovelhinhas. Acho que falta falar. Falta falar talvez, mas fica aí. Borreguitos, ovelhinhas. Mais uma ovelha. E por aí vai. Aí você imagina o quão ruim pode ser se hospedar aqui em cima. Se liga. Quem tá vindo pra Cusco, priorizar as partes baixas da cidade. Porque aqui em cima a gente vê uns hotéis bem grandes, assim, Bem bonitos, né? bem bonitos. Mas eu não pagaria, nem se tivesse. Tem que subir isso aqui todos os dias. Qualquer coisinha que tu quer fazer, tem que descer e subir de novo. E não é preguiça, pessoal. Não é tipo, ai meu Deus, eles são Preguiçosos. preguiçosos, corpo mole, não quero subir. É que É faltaram. difícil. Assim, tu chega no final, pensa, cara, o que deu na cabeça de eu subir até aqui? Por que eu vim? E bom, pra cá, a gente tá indo em direção ao último ponto do nosso roteiro de hoje, indo em direção ao mirador. Ó, mais grafites aqui pelo caminho. Tem umas coisas bem bonitas mesmo, né? E as pinturas bem novas. E lembrando que aqui a gente já trocou de bairro, né? Ali atrás era o bairro de San Blas e agora a gente tá no bairro São Cristóvão. Boa. Que E, esse é ó, o parador, mirador de São Cristóvão. deixa eu até esconder aqui de vocês, ó. Sem spoiler, sem spoiler. Aguentem um pouco o mirador ali pra frente. Brincadeiras à parte. Ah, aqui ó, dá pra ver, eles têm também um Cristo Redentor, é muito pequenininho, não dá nem pra ver direito. Bem menor que o do Rio de Janeiro, né? Bem menor que o único original que existe no mundo, né? É isso aí. Dali Brasil. Você, Não, mas é bem legal, ele fica bem no topo do morro. Ainda quero fazer esse Meu Deus. Fazer esse trajeto, me confundi com as palavras, pra chegar... Oxigênio. Pessoal, falei que falta oxigênio, cara. Fica até meio burro, né? Não, mas eu quero chegar ainda ali no Cristo Redentor, dá pra ir caminhando. Uma caminhada bem difícil, né? Mas é bom que a gente já treina pra trilha de Machu Picchu, né? E ó, aqui temos mais uma igreja. Mais uma igreja paga, né? Mas a gente tem que ver depois, inclusive, já fica um lembrete aí pra gente do futuro, de comprar o ingresso, né? Pra ir nas várias igrejas. E um ponto legal é que isso daqui, Julia, era uma fortaleza inca, né? Então a gente vê que a igreja foi construída aqui e ali atrás ficam os restos do que um dia Foi uma fortaleza. Foi uma fortaleza. Massa demais. E pra cá, então, a super, hiper, mega vista de Cusco.
Olha, tem alguém que tá fazendo talvez 15 anos, um ensaio fotográfico. Comunhão, talvez? Comunhão, é. Aqui a gente já viu um casamento, né? Um dos, Dia, né? Sai na rua pra ver casamento. um dos muitos que acontecem pelo Peru. O pessoal aqui é apaixonado. E aqui, 360 para vocês da vista. Apenas Cusco. E bom, pessoal, eu fiquei devendo para vocês uma explicação do motivo de ter esse letreiro aqui nos fundos, e o motivo, vamos dizer assim, não é tão legal. Basicamente, por volta de 1940, havia uma disputa entre dois partidos políticos, o Partido Comunista e o Partido Aprista. E nessa disputa, eles colocavam o símbolo deles ali naquela montanha. Uma hora o Partido Comunista colocava a foice e o martelo, na outra o Partido Aprista destruía e colocava a estrela. E assim ia, cada um destruía o símbolo do outro e colocava o seu. E para dar um basta nessa disputa, o exército daqui fez esse símbolo, essa escrita Viva o Peru. E aí, o P, ele é tão grande, vocês podem reparar que ele é meio desproporcional, justamente porque foi reaproveitado a foice que tinha do símbolo comunista. Então, esse é o motivo que tem por trás, a gente não tirou essa história da nossa cabeça. Se você quiser conferir ou se aprofundar ainda mais, a gente vai deixar aqui embaixo um livro que conta um pouco melhor. É um livro justamente do Distrito de Santiago, que é onde fica essa montanha, Distrito de Santiago aqui de Cusco. Então, se você quiser se aprofundar, aqui embaixo tá o link. E bom, pessoal, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar o que você achou desse nosso rolê aqui por Cusco. Um beijo e até qualquer dia por aí!